Direto do forno. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. As propagandas de televisão. Dentre as propagandas mais memoráveis, daquelas que ficam na nossa cabeça, muitas são de alimentos. Lembra de alguma dessas? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. É Big Mac. Quero que o tempo passe, que o tempo passe, todo mundo está querendo. Quero passatempo, tempo passe, todo mundo está comendo. Recheado ou com leite, é divertido comer. Com ele o tempo passa. E essa repetição dentro da sua, ou melhor, da nossa cabeça, é exatamente o que esses anúncios querem. Essa é a alma do negócio e o motivo de as empresas gastarem milhões de seus orçamentos com publicidade. Claro que tudo é friamente calculado, já que a exposição a anúncios e propagandas tem um impacto enorme na escolha de compra dos alimentos, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. E principalmente quando falamos de alimentos ultraprocessados. Já reparou que só dá eles nas propagandas do horário nobre da TV? As estratégias de marketing usadas são muitas, e a repetição compre batom é apenas uma delas. Outros exemplos são a demonstração do produto, o uso da imagem de pessoas famosas ou personagens e ofertas vinculadas à compra do produto. Mas você sabia que existem regras para a veiculação de propagandas de alimentos na televisão, rádio e outros tipos de mídia? Até eu começar a trabalhar com esse assunto, eu não fazia a menor ideia do que era proibido. Pois é, muita gente não sabe. Atualmente, a publicidade de alimentos no Brasil é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação bastante ampla e que regula a publicidade de uma maneira geral, estabelecendo limites e definições de publicidade enganosa e publicidade abusiva. Ou seja, não é uma legislação específica para alimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária até elaborou uma resolução em 2010, dispondo normas sobre propaganda de alimentos considerados com alta quantidade de açúcar, gordura saturada, gordura trans, sódio e bebidas com baixo teor nutricional, mas que nunca entrou em vigor, em parte por pressão da indústria de alimentos. A única legislação que regulamenta objetivamente a propaganda de alimentos no Brasil é a Resolução 163 de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que trata sobre a abusividade do direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente. Eu não vou trazer todos os artigos aqui para não virar juridiquês, mas só para ter uma ideia, são consideradas abusivas na publicidade voltada ao público infantil as seguintes práticas: uso de linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores, trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de crianças, pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, personagens ou apresentadores infantis, desenho animado ou de animação, bonecos ou similares, promoção com distribuição de prêmios ou brindes colecionáveis ou com apelos ao público infantil e promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil. Bom, acho que por esse spoiler que eu dei, você concorda comigo que tem muita coisa sendo veiculada por aí que não poderia estar nas mídias. Pois é, caro ouvinte, nós não somos os únicos. Eu fiz assim, gente, mas isso não pode? Aí eu comecei a citar exemplos. Mas eu vi a propaganda de blá com blé, né? Não vou dizer os nomes, obviamente. Mas eu vi assim, mas eu sempre vejo propaganda assim. Isso não pode? Isso também não pode. Aí eu fiz assim, gente, mas tá tudo errado. Tem um monte de coisa que não pode. Eu fiquei realmente assustada. Eu fiz, como assim isso não pode? Mas isso eu já vi várias publicidades dessa forma. Então, com certeza, como é que as pessoas só vai denunciar quem souber que aquilo não é permitido? Essa é a professora Sandra Ávila, do Instituto de Computação aqui da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A Sandra é uma das criadoras de uma inteligência artificial que é capaz de identificar propagandas de alimentos na televisão. O trabalho foi realizado em parceria entre pesquisadores da Unicamp, da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de São Paulo, e foi publicado no final de 2023 na revista científica Public Health Nutrition.
Essa inteligência artificial é um primeiro passo no sentido de conseguir fazer um controle rápido e automatizado de irregularidades na publicidade de alimentos. A gente conversou com a Sandra para saber mais sobre o desenvolvimento desta tecnologia e quais avanços serão possíveis a partir dela. Sandra, qual foi o objetivo do projeto? A ideia era bem assim, olha, a gente tem que categorizar essas publicidades que a gente chamava de publicidades não adequadas, né? Então a gente tem publicidades não adequadas. Mas o que é uma publicidade não adequada? Então, até a gente entender que a gente primeiro deveria separar o que era uma publicidade que tinha alimento e uma publicidade que não tinha alimento, isso demorou pelo menos uns 6 meses para a gente entender qual era a tarefa que a gente estava falando que a gente tinha que lidar. Aí o que a gente já, na verdade, está trabalhando hoje, que era o que a gente achava que a gente ia começar a trabalhar, era categorizar dentre as diversas publicidades as estratégias de marketing porque tem diversas estratégias para poder, né, realmente convencer as pessoas. E aí, categorizar as estratégias é muito importante. Mas a gente não estava entendendo que isso era um passo que era ser feito. Aí a gente pensa assim, mas se a gente separar primeiro o que é alimento do que não é alimento, já ajuda? Né? Aí já ajuda pra caramba. Então a gente começou o trabalho fazendo isso. Ou seja, como eu disse antes, esse é um primeiro passo para que seja possível uma inteligência artificial que consiga detectar irregularidades e abusos em propagandas alimentícias, principalmente pensando no público infantil, que é o mais vulnerável aos apelos promocionais e à propaganda e para o qual existe uma legislação vigente específica. Então, assim, canais de desenho, onde vai ter um monte de publicidade para criança. E aí tem as publicidades alimentícias. E aí você associa marca ou cores ou coisas do tipo, e depois é que aparece, né, o alimento ou alguma coisa que não deveria. Então, aquelas músicas infantis, super chicletes, né? Então, para a criança ficar ali vendo e ela ficar associando, né? O brinquedinho associado também ao alimento. Bom, mas hoje em dia, como é feito esse controle das propagandas? Quem fala se elas estão ok ou não e libera a sua veiculação? E o que acontece no caso de irregularidades? Em termos de legislação, né, de como é que funciona no Brasil, até onde a gente sabe, o monitoramento ele é manual. Né? Então, ele não acontece de forma automática. A proposta não é fazer completamente automático, né? Mas o que acontece é que muitas vezes o estrago ele já foi feito. Porque até a denúncia acontecer, aquela denúncia ser checada e a publicidade ser tirada, né, de fato, de veiculação, já foi. Um monte de gente já viu, aquilo já está surtindo efeito e o estrago já foi feito. A ideia não é permitir ou não permitir. Na verdade é que não aconteça porque tem um impacto realmente na saúde das pessoas. Então, infelizmente, o monitoramento ele é praticamente manual. Ou seja, hoje em dia, as peças publicitárias abusivas praticamente só são notificadas e retiradas do ar através de denúncias que nem sempre chegam, porque a maioria das pessoas desconhece a legislação que regula o setor e que demoram para dar resultados, pois a análise dos conteúdos é feita manualmente por seres humanos. A inteligência artificial desenvolvida pela Sandra e seus colegas conseguiu analisar 1.420 anúncios em apenas 42 minutos, um trabalho que levaria mais de 2 semanas, caso fosse feito por uma pessoa. É uma economia de tempo enorme e que pode reduzir a propagação de publicidades inadequadas. Mas como funciona essa inteligência artificial? Ou melhor, o que é uma inteligência artificial? Primeiro é falado inteligência artificial, então acho que o primeiro ponto importante é que ela não é nem inteligente e nem artificial, tá? Então o negócio é completamente produzido por pessoas, com vieses das pessoas e com dados, obviamente, que vai carregar vieses também em relação àquele problema que está sendo resolvido. E a questão do inteligente é porque na hora que a gente está falando de uma coisa inteligente, envolve a palavra, né, do ponto de vista da linguística, envolve bastante coisa que é o que não tem acontecido nos sistemas que tem falado que desenvolve inteligência artificial. Mas o termo pegou, tá? Então, a gente fala sobre inteligência artificial. Então, sistemas que são desenvolvidos hoje, que a gente fala, que é um modelo de IA, né? Então, um sistema de IA e coisas desse tipo, onde a gente carrega a palavra IA, o que acontece é que tem um processo de reconhecimento de padrões que são extraídos a partir de determinados dados do problema que está sendo colocado ali em questão. Então, dados,
né, é algo muito importante nesse processo, certo? Então, a partir de dados, são extraídos padrões, e eu vou colocar aqui aprendidos, né, com aspas nesse processo, porque o processo também de aprendizado é uma palavra muito forte. O que essencialmente está sendo feito é que correlações estão sendo extraídas a partir dos dados para resolver um determinado problema. Quando a gente tem muitos dados, então a gente consegue aprender, né, padrões a partir desses dados, e a gente consegue, assim, propor sistemas que reconhecem padrões e que desenvolvem respostas. Tá? Então, os sistemas de inteligência artificial, eles são muito baseados, né, nos dados que estão sendo utilizados para padrões serem extraídos. Então, depois eles conseguem reconhecer esses padrões a partir de um novo dado. Para as técnicas que a gente usa, são técnicas chamadas de redes neurais profundas. Essas técnicas, elas têm muitos parâmetros, então pensa numa função. Né? Então, uma função matemática, aquela função que você tem a x mais b, né? Então tá lá a sua x, né, como a sua entrada, a b, a e o b você tem que aprender quem é, né? Então só tenho duas variáveis pensando nesses valores constantes aí. E o x vai ser aquela variável que a gente vai ficar mudando o tempo inteiro, né? Dependendo da entrada, vai mudar o resultado da função. Muda a entrada, muda o resultado da função. Agora, não pensa no negócio, essas técnicas que a gente tá falando, não é uma técnica que tem uma variável, duas variáveis, tá? Ela vai ter milhões de variáveis. Então, entra uma imagem e aí o resultado, dependendo da combinação do que foi aprendido ali, pode ser dizendo que é publicidade ou não é publicidade. Para que a IA consiga ter a mesma eficiência analisando propagandas de 10 anos atrás ou de daqui 10 anos, ela é treinada com um conjunto de dados e validada com um conjunto de dados diferentes. A Sandra nos explicou como isso é feito. É como se eu estivesse dentro de uma sala de aula, dando aula, né? E faz bem assim, gente, né? Então, olha, vamos fazer um monte de exercício para quando chegar no dia da prova, né? Tá todo mundo preparado, tá? Aí eu faço um monte de exercício. Aí na hora eu fiz um monte. Quando eu chego, poderia até pegar alguns dos mesmos exercícios, tá? Pra prova, com certeza as pessoas não lembrariam exatamente de todos os exercícios. Mas é quase como se eu estivesse fazendo bem assim, gente, tá aqui a prova, tá aqui o gabarito. Sabe? Eu já tô dando a prova e o gabarito. Porque eu já olhei tanto. Os alunos já viram tanto, né? As pessoas já viram tanto os exercícios que eu quase estou entregando o gabarito. Então, obviamente, o modelo vai acertar. Então, eu preciso elaborar eu fiz uma prova, mas querendo medir realmente se as pessoas aprenderam ou não alguma coisa. E eu não vou medir isso, né? Dizendo assim, olha, então, o que é isso? Gente, isso aqui é uma garrafa. Aí depois eu chego para você e pergunto assim, gente, o que é isso? E eu mostro exatamente a mesma garrafa. Obviamente, vocês vão dizer que isso é uma garrafa, sabe? Então, eu preciso ter um conjunto de dados separado, né, pra, olha, uma garrafa que vocês nunca viram, né, pra vocês olharem e saberem assim, então, eu acho que isso é parecido com aquilo que eu já aprendi anteriormente, e isso é uma garrafa. Os autores do trabalho afirmam que o desenvolvimento desta IA ainda não permite uma avaliação da adequação da publicidade de alimentos no Brasil, mas já ajuda a filtrar e reduzir o número de anúncios que precisam ser analisados individualmente. A partir disso, perguntamos para a Sandra quais são os próximos passos do trabalho. Então, uma vez que a gente sabe separar, né, o que é, olha, esse aqui tem alimento, esse aqui não tem alimento, né, então a gente vai pegar todos os que têm alimento e agora categorizar, né, de forma automática qual foi a estratégia utilizada naquela publicidade alimentícia. Porque aí tem, bom, aí eu não consigo dizer, mas do ponto de vista de implicação, no sentido de impacto, né, negativo daquela publicidade estar sendo vinculada, tem umas que tem um impacto muito maior e aquilo deveria ter, por exemplo, sei lá, uma pena maior, alguma coisa assim do tipo, sabe? E aí é importante saber que categoria, na verdade, aquela publicidade está encaixada. Isso quer dizer que seria possível detectar alimentos saudáveis e não saudáveis apenas pela IA? Parece que essa realidade está mais perto do que parece. A gente tem umas coisas já bem legais, não a gente como grupo, a gente como comunidade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aparentemente nada a ver, tá? Você tira uma foto da sua geladeira e você pede para a máquina dizendo, por favor, me diga quais são as receitas que eu posso fazer com isso aqui. Então, para ela dizer, a máquina, o algoritmo, dizer quais são as receitas que podem ser feitas com uma foto de alimentos, né, que tem na geladeira, de produtos. Então, foi identificado que você, sei lá, se você tem leite, se você tem frutas, se você tem alguma coisa que é ultraprocessada. Então, tá lá identificado quais são os tipos de alimento para você propor uma receita ou receitas, tá? De fato, isso hoje já é uma realidade.
Então, eu acho que é super possível de fazer com o que a gente está fazendo hoje, né, de identificar, né, alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis já com imagem. Mas talvez não só com a imagem. Tá? É um passo completamente possível, porque esse passo já está sendo dado, né, para outras coisas. Talvez ele não esteja sendo usado ainda para monitoramento de alimentos em relação às publicidades. Mas isso já está acontecendo. Esse foi mais um episódio do nosso quadro Direto do Forno, que traz notícias quentes da área de alimentos. Obrigado por nos escutar até aqui. Nós também agradecemos a professora Sandra Ávila pela entrevista e a professora Paula Horta, da Universidade Federal de Minas Gerais, que também é autora do trabalho e nos tirou várias dúvidas sobre a regulação de publicidade de alimentos no Brasil. Se você quiser mandar mensagens, opiniões ou sugestões, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail pdccast@unicamp.br ou então nos nossos perfis do Instagram e do Facebook. É só procurar por @Prato de Ciência. Eu sou o Gustavo Torres e fiz a apresentação e a edição de áudio deste episódio. Eu também participei da produção junto com a Ana Augusta Xavier. Os áudios utilizados no início do episódio são do canal do YouTube do Brasil de Fato e da TV Folha de São Paulo. A trilha sonora é de Tavinho Andrade, a imagem de capa deste episódio é de Pedro Bastos. O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Pesquisa da FEA. Até o próximo episódio.